Linguagem e construção do texto, elementos da narrativa. O conto de adivinhação também apresenta estes elementos: personagens, espaço, narrador, tempo e ação. Há personagens mais importantes porque em torno deles acontece a maior parte das ações. São os personagens principais. Quais são os personagens principais desse conto? O camponês e o lavrador. Observe como o camponês é descrito: velho camponês, teimoso como uma mula, rabugento, aldeão, ancião. Todos esses detalhes são dados com a intenção de causar espanto no leitor, caracterizar o personagem como alguém de temperamento difícil, fazer o leitor imaginar como era o camponês, caracterizar o personagem e fazer o leitor imaginar como era o camponês. O narrador conta a história como quem observa os fatos, participa da história ou ouve a história. Ele conta a história como quem observa os fatos, ele é narrador observador. Em que espaço ou local acontecem os fatos? Em algum lugar à margem do rio Níger, na África. Pinte de verde no conto duas expressões que indicam que a história não se passa na cidade. Nós temos várias, poderíamos citar várias delas. Por exemplo, velho camponês, camponês aquele que habita, aquele que mora no campo, garotada das aldeias, travessia de um rio em um barco com um leopardo e uma cabra, lavrador montado em um burrico, aldeão. No conto é possível afirmar que o tempo é indicado ou não há indicação de tempo. Neste conto, não há indicação de tempo. Complete o quadro com as informações que faltam. Nós vamos ver os momentos do conto de adivinhação. Quais são os momentos que nós temos, então? Os principais: situação inicial, complicação, clímax, desfecho. Na situação inicial, quais são as informações que nós temos? O camponês precisava atravessar o rio levando a cabra, o leopardo e o inhame. Qual é a complicação? A canoa era pequena e ele não tinha como levar suas mercadorias para o outro lado do rio. Qual é o clímax, o ponto mais alto do conto? Os garotos zombam do camponês e ele não consegue encontrar uma solução. Qual é o desfecho? Ou seja, qual é a solução? Um lavrador resolve a charada, a adivinhação, o desafio, o problema. O lavrador desvenda a charada. Veja as palavras que ele usa em suas falas: primeiro, depois, ao voltar, e para completar, em seguida. Essas palavras mostram que o lavrador resolveu a charada de uma vez só ou por partes, pensando em etapas. Elas mostram que ele resolveu a charada por partes, pensando em etapas. No conto é empregada uma linguagem utilizada no dia a dia, considerada mais espontânea. Copie uma expressão que mostra esse uso mais informal. Nós temos várias, poderíamos citar, por exemplo, teimoso como uma mula. A esfomeada come tudo. O manchado devora o bichinho, por mais que quebrasse a cabeça. Os contos de adivinhação têm algumas características próprias. Geralmente apresentam como herói e mais esperto alguém com mais experiência. Que característica indica que o lavrador é uma pessoa assim? Qual é a característica principal? O cabelo grisalho. Eles sempre trazem uma lição de ética, mostrando valores importantes para a vida. O que esse conto pode mostrar ao leitor?
Ele pode mostrar que se deve respeitar os mais velhos e que ninguém deve rir de um velho.